Oi, oitavo, tudo bem? Olha só, preciso que vocês peguem o livro de vocês, o livro didático, e abram na página 9 e façam a leitura da página 9, 10 e 11. Essa página fala sobre congruência entre triângulos. E eu vou passar para vocês aqui a explicação. Eu quero que vocês façam a leitura, mas basicamente é o que eu vou falar agora, tá bom? Então peguem o livro, deem um pause em mim agora, peguem o livro, abram aí na página direitinho e me acompanhem. Na página 10 tem os 4 casos de congruência dos triângulos, tá? Eu vou ver se a gente consegue acompanhar. É essa página aqui, tá? Então eu vou colocando aqui o dedinho só para vocês acompanharem aí, tá bom? Porque a imagem talvez não fique muito legal. O primeiro caso é lado, lado, lado. São os 3 lados tendo a mesma medida. Então aqui, ó, esse triângulo laranja, esse lado aqui, ó, AB, mede a mesma coisa do que esse aqui, DE. O lado AC, no triângulo laranja, tem a mesma medida do lado FD do triângulo verde. E o lado BC no triângulo laranja é igual ao lado FE do triângulo verde. Então isso significa que esses 2 triângulos eles são semelhantes porque os 3 lados deles são congruentes. Entenderam? Aí depois a gente tem o segundo caso, que é o caso lado, ângulo, lado. O que é isso? Percebam que primeiro a gente fala lado, depois ângulo, depois lado. Significa que o ângulo formado por 2 lados do triângulo, eles são iguais nos 2 triângulos. Aqui, por exemplo, ó, o lado CB é igual ao lado FE. O lado BA é igual ao lado DE. Tudo bem, a gente tem 2 lados iguais. O outro a gente não tem como ter certeza, porque não tem sinalização nenhuma. Por que eu tô tendo certeza que eles são iguais? Percebam que tem um tracinho. Então, quando tem um tracinho, significa que aonde tiver também aquele um tracinho, tem a mesma medida. E aí, ele sinaliza o ângulo B aqui no triângulo verde e o ângulo E aqui no triângulo roxinho. Então, significa que o ângulo formado por 2 lados ele é igual também nos 2 triângulos. Isso significa que eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Depois, o terceiro caso é ângulo, lado, ângulo. Então, antes a gente tinha 2 lados e o ângulo. Agora a gente tem 2 ângulos e um lado. Então, o lado desse triângulo... Eu tenho um triângulo aqui, ó. Vamos ver aqui. Por exemplo, esse lado aqui do triângulo, ele forma esse ângulo e ele forma esse ângulo. Se em outro triângulo tiver um lado dele que mede a mesma coisa que esse aqui azul, e as 2 medidas dos ângulos forem iguais também no outro triângulo, significa que esses 2 triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo, lado, ângulo, tá? O quarto caso é lado, ângulo e ângulo oposto, né? Ângulo oposto é o ângulo que está do outro lado, né? Do lado oposto àquele lado do triângulo. Então, aqui, por exemplo, vamos usar esse lado rosa. Esse lado rosa aqui, o ângulo que está oposto a ele é esse aqui, ok? Então, aqui, ó, esse lado aqui, se fosse esse lado aqui, o lado azul, quem que seria o ângulo oposto? O ângulo oposto é esse aqui de cima. E o lado verde? Quem é o ângulo oposto ao lado verde? É esse aqui. Então, percebam que cada lado tem 2 ângulos formando e um outro que é oposto. Então, nesse quarto caso, a gente vai trabalhar lado, ângulo e ângulo oposto. Então, lá, ó, no triângulozinho... É meio vermelho, meio rosa, né? Mas o triângulo vermelho, ele tem o ângulo B, que é igual ao ângulo E no marrom. O ângulo C, que é igual ao ângulo F, e o lado DF, que é igual ao CA, ok? E percebe que o ângulo, ele tá um ângulo, faz parte do lado, e o outro está do lado oposto, por isso é esse critério, tá? Então, no caso 4, a gente tem 2 ângulos, e no caso 3, a gente também tem 2 ângulos, mas percebam a diferença. No caso 3, os 2 ângulos, eles são feitos por aquele lado.
E no caso 4, um dos ângulos é feito pelo lado e o outro ângulo é o ângulo oposto àquele lado. Joia? Então, por hoje é isso. Mas eu vou colocar para vocês a correção dos exercícios que tinham ficado para casa, do livro de atividades. Então, tá as fotos aí. Eu não botei só as respostas, eu coloquei algumas observações. Então, prestem atenção, tirem as dúvidas, tá? Se tiver diferente a resposta de vocês, ou se não entendeu o porquê daquela resposta, podem me mandar, tá bom? E no arquivo, quem não conseguir abrir o arquivo em PDF, me avisa que eu tiro print e mando pra vocês, tá? Que aí é a explicação dos exercícios que eu quero que vocês façam. Eu vou colocar a descrição tudo certinho, tá bom? Eu acho que vai dar pra todo mundo entender. Qualquer dúvida, me mandem, tá bom? Um beijo!